Não pode faltar em um código JavaScript os operadores lógicos. Como o próprio nome deles já indica, eles são responsáveis pela lógica do nosso código. A gente vai usar esses operadores em grupo com outros operadores que a gente já viu anteriormente, como por exemplo os operadores de comparação, né? A gente tem 3 operadores lógicos no JavaScript. A gente tem o e, o ou e o não. Vamos entender como que o operador e funciona. Vamos supor que a gente tenha um bolo e uma pizza. Eu criei aqui uma tabela muito simples, vocês não precisam se preocupar em entender como isso aqui está funcionando, mas eu só vou mostrar aqui no terminal essa tabela. Então o operador e basicamente funciona dessa forma. Ambos os valores têm que ser verdadeiros para que o operador e retorne verdadeiro também. Imagine que bolo e pizza signifiquem true e o x aqui signifique false. Então se eu ganho bolo e ganho pizza, o operador e vai nos retornar true. Porém, se eu não ganho bolo, mas ganho pizza, o operador e vai retornar falso pra gente, porque ambos os valores têm que ser verdadeiros e no caso um deles aqui é falso. A mesma coisa acontece pro de baixo aqui, onde eu ganho bolo, mas não ganho pizza, o valor de pizza aqui fica falso e a gente recebe falso aqui do operador e. E o último aqui, eu não ganho nem bolo nem pizza, ambos os valores são falsos e a gente recebe falso aqui do operador e. Então vamos criar aqui embaixo variáveis de bolo e pizza, né? Eu coloquei true para ambos e eu vou printar no console utilizando o operador e, né? Então é assim que a gente usa, a gente põe um valor aqui que se espera que ele seja um booleano, usa o operador e põe outro valor que também se espera que seja booleano. Então, nesse caso aqui, a gente vai receber um true no terminal. Eu posso executar aqui e vocês notam que a gente recebeu true, porque ambos os valores são verdadeiros. Porém, se eu não ganhar pizza, eu vou receber um falso, porque um dos valores é falso, né? E com o operador e, ambos os valores têm que ser verdadeiros. Se eu colocar que eu recebo bolo, mas não recebo pizza, eu também recebo falso aqui no terminal. E se eu colocar que eu não recebo nenhum dos dois, também vou receber falso. Eu preciso que vocês fixem que esse operador aqui só vai retornar verdadeiro quando ambos os valores forem verdadeiro. Agora vamos entender como que funciona o operador ou. Ele já é um pouco diferente. Vou printar aqui essa tabela, né, no terminal. O operador ou, ele vai retornar verdadeiro quando pelo menos um dos valores for verdadeiro. Então no primeiro exemplo, eu ganhei bolo e ganhei pizza. Então os dois valores são verdadeiros e o operador ou retornou verdadeiro. Porém, no segundo exemplo aqui, eu não ganhei bolo, mas ganhei pizza. Então como pelo menos um dos valores tem que ser verdadeiro, eu recebi verdadeiro aqui do nosso operador ou. A mesma coisa aqui pro de baixo, ganhei bolo, porém não ganhei pizza, mas como um dos valores é verdadeiro, eu também recebi verdadeiro. Já no último caso, onde eu não ganhei nem bolo e nem pizza, o operador ou nos retornou falso, porque mais uma vez, pelo menos um dos valores tem que ser verdadeiro. É assim que a gente utiliza esse operador. Vamos executar o arquivo, eu recebi um true, ambos os valores são verdadeiros. Se eu colocar pizza como falso, ainda vou receber true, porque o bolo é true, então pelo menos um sendo verdadeiro, a gente recebe verdadeiro também, né? Agora se eu colocar ambos como falso, eu não ganhei nem bolo e nem pizza, aí sim eu recebo um falso aqui do nosso operador ou. E é assim que ele funciona. Já o operador não, ele basicamente vai inverter o valor booleano que a gente tem, né? Então imagina que eu tenho aqui uma porta e eu tenho aqui um status dessa porta, né? Se ela está aberta. Eu posso utilizar o operador aqui nesse valor e eu vou estar negando esse valor. Então o contrário de true é false. Então se eu executar o código, eu vou receber aqui falso, né, no nosso código. Agora, se eu colocar falso nessa variável isOpen, a negação de falso é true. Então eu vou receber true aqui no terminal. Bom, esse operador aqui ele é bem simples, porém ele é muito útil e a gente sempre vai estar utilizando aí nos nossos projetos, né? Futuramente, quando a gente estiver criando projetos reais, vocês vão ver a utilização dele. Mas agora eu vou mostrar alguns exemplos de como que a gente pode estar utilizando a maioria dos operadores. Vamos imaginar um adolescente se arrumando para sair de casa. Para ele sair de casa, ele precisa tomar banho e ele precisa escovar os dentes. Então, eu vou criar uma variável chamada isReady, que significa está pronto, né? Então, ele só vai estar pronto se ele tomar banho e se ele escovar os dentes. Então, a gente pode utilizar aqui o nosso operador e. A gente vai receber aqui o valor true, caso ambos sejam true. Vamos printar isso aqui no terminal. Recebi aqui o true, né? Mas agora vamos imaginar se ele não escovou os dentes. Ao executar o arquivo, eu vou receber um falso no terminal, porque ambos precisam ser verdadeiros, né? Mas e se ele não tomar banho, mas ele escovou os dentes? Ainda assim, vou ter falso. Agora, e se ele não fez nenhum dos dois? Também vou ter falso.
falso, ele não está pronto para sair. Para ele estar pronto, ele precisa tomar banho e ele precisa escovar os dentes. E aí sim, ele vai estar pronto para sair. Agora, imagine uma criança que quer sair para brincar. Ele pede para a mãe dele, porém a mãe dele dá duas condições para ele. Para ele sair para brincar, ele tem que ou lavar louça ou fazer o dever de casa. Então, a expressão que a gente utiliza é essa. A gente vai passar o valor se ele lavou a louça ou se ele fez o dever de casa. Se ele fizer pelo menos um desses dois, ele vai poder brincar. Então, vamos executar esse arquivo e a gente recebeu aqui true, né? Ele não lavou a louça, porém, ele fez o dever de casa. E como o nosso operador ou vai retornar true se pelo menos um dos valores for true, a gente recebeu aqui verdadeiro no terminal, né? Porém, imagine que ele foi preguiçoso e ele não fez nenhum dos dois. Ele nem lavou a louça e nem fez o dever de casa. Então a gente vai receber falso aqui no terminal, porque ambos os valores foram falsos. Mas se pelo menos ele lavou a louça, a gente recebe true aqui no terminal, né? Eu vou voltar aqui em cima, aquele nosso exemplo dele estar pronto para sair. Eu vou printar no console uma expressão um pouco maior, né? Agora a gente está utilizando mais vezes os operadores, né? Então, entre parênteses aqui, eu especifiquei uma expressão e depois especifiquei outra, né? Então o que a gente tem aqui? Imagina que ele pediu para a mãe dele para ir numa festa. A mãe dele disse que ele pode ir, contanto que ele se arrume e faça pelo menos uma das tarefas que ela pediu anteriormente, né? Então o que a gente vai ter aqui? Para ele ir na festa, ele tem que tomar banho e escovar os dentes, e ele tem que ou lavar a louça ou fazer o dever de casa. Então eu posso até separar isso aqui em várias linhas para ficar mais fácil de vocês entenderem. Essa expressão aqui, ela vai retornar um true, porque ambos os valores aqui são true. Então a gente poderia entender isso como um true normal, né? E essa outra expressão aqui, a gente pode ver se ela vai retornar um true. No caso aqui, ela retorna sim, porque pelo menos um dos valores é true. E eu posso colocar um true aqui também, né? Então é basicamente assim que a gente está entendendo essa expressão. E aí, juntando o true com o true, a gente recebe outro true, né? E é isso que a gente vai ter no terminal quando a gente printar ele utilizando o nosso console log, né? Vamos executar esse código e tá aqui o nosso valor verdadeiro. Porém, se eu colocar pelo menos um desses aqui como falso, ele não escovou os dentes, então essa expressão aqui, ela vai dar falso, e aí a gente vai ter aqui um falso e um verdadeiro. E como a expressão e requer que os dois sejam verdadeiros, a gente vai receber falso no terminal, né? Então vamos executar novamente e agora a gente tem false. E é assim que os operadores lógicos do JavaScript funcionam.